Meu nome é Flaviane e vim de São Paulo para morar com a minha família aqui em Suzano. E como minha mãe começou a fazer tratamento no posto de saúde Dona Benta, aqui perto da minha casa, eu conheci o psicólogo Rubens Milano, que atendia a saúde mental aqui da UBS. Então ele ficou sabendo que eu era atriz, que fazia teatro lá em São Paulo e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com a saúde mental, desenvolvendo oficinas de teatro como terapia para os pacientes. Então eu aceitei o desafio e desenvolvi um projeto junto com ele e comecei a trabalhar como voluntária, fazendo oficinas de teatro como uma estratégia terapêutica direcionada às pessoas que faziam tratamento psiquiátrico no posto de saúde de Suzano, aqui na Dona Benta. Essa forma de teatro deu tão certo que a partir das vivências, os integrantes que antes se sentiam excluídos do meio social se viram nessas atividades artísticas, que era um meio pela qual podia expor seus sonhos, seus valores, suas capacidades e até seus medos. A arte em si é fundamental como terapia, principalmente a arte do teatro. Tem uma frase, se eu não me engano, é de Jean-Louis Barrault, que fala, não sei pronunciar o nome dele, mas a frase diz assim: o teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia. Então, teatro é poderoso, né, gente? Como vocês sabem. E também tem muito a ver com o teatro do oprimido, o teatro Augusto Boal, que dá oportunidade ao menos favorecido, aos excluídos, pessoas em situações de opressões, valorizando assim a capacidade criadora e criativa, em particular dos oprimidos. E com isso a gente pode observar a determinação, o comprometimento individual e em grupo nas realizações das atividades. As pessoas que compunham esse grupo eram consideradas excluídas da sociedade, pelo fato de serem diagnosticadas com problemas intelectuais e emocionais. E os trabalhos efetuados nas oficinas tinham como foco resgatar esses indivíduos e inseri-los novamente na sociedade, assim proporcionando a todos os participantes o significado e valores permanentes. Seguindo essa prática, percebemos, mesmo em um período a longo prazo, que alguns participantes adquiriram autoestima e melhoraram bastante a convivência interpessoal. A inclusão cultural por meio do teatro despertou estímulo às suas criatividades. A capacidade dos resultados das experiências e a atitude participativa fortaleceu assim os vínculos sociais, ampliando o repertório dos participantes e reintegrando a sociedade. Tinha uns que nem saíam só, e através dessas terapias teatrais, eles começaram até a sair sozinhos e buscar seus remédios em Mogi. Através disso, a Companhia Saúde Mental de Teatro tinha como proposta, através das oficinas terapêuticas, emancipando cada integrante, considerando o desenvolvimento, dificuldades, necessidade de cada um. E para isso acontecer, as estratégias utilizadas foram flexíveis e dinâmicas, garantindo a participação ativa de todos os envolvidos no processo, inclusive dos familiares de cada paciente. E o primeiro texto foi uma cena de O Médico à Força de Molière, que apresentamos aqui numa festa junina que aconteceu na UBS São José. E o resultado foi muito melhor do que podíamos imaginar. E depois fui contratada pela Secretaria da Saúde e surgiram mais oficinas no CAPES,
no Centro de Suzano com o psicólogo Juarez. Na UBS do Colorado com a psicóloga Regina. Também trabalhei com a psicóloga Elisângela. Todos os psicólogos foram fundamental para que esse trabalho fosse realizado. Eram muitos os pacientes que frequentavam as oficinas. Chegou a ter uns 30 frequentadores. Eu nunca obriguei ninguém a fazer os exercícios, a participar das dinâmicas teatrais. Se não quisesse, eu deixava. Sempre respeitei o tempo deles e cada um tinha o seu tempo. Nessa época, eles começaram a circular em todas as oficinas. Os da UBS Dona Benta ia para o CAPS, ia para o Colorado e assim vice-versa. Nesse tempo, eu comecei também a ensaiar a arte de representar com textos adaptados. Montamos um espetáculo de 1 hora. Chegamos à conclusão que o grupo precisava de um nome. Aí surgiu o nome Companhia Saúde Mental de Teatro. Começamos a apresentar no teatro para um público maior e nessa época as oficinas do CAPS aconteciam no Casarão das Artes, então ficou mais fácil de apresentarmos no teatro. Daí veio o espetáculo O Alienista de Machado de Assis. Foi um sucesso e todas as apresentações lotavam. Apresentamos no Morricone, no Teatro Armando de Ré, no Galpão das Artes, na Faculdade Brás Cubas em Mogi. Nossa, foi muito bom esse espetáculo. E depois veio o Dom Quixote de Miguel de Cervantes e foi outro sucesso. E apresentamos também muitas vezes no Teatro de Suzano e sempre com casas cheias. Bom, esse foi a saúde mental. Agora eu vou falar um pouco do trabalho do Centro de Convivência, que é com pessoas com deficiência intelectual. E depois comecei a trabalhar no Centro de Convivência de Suzano, com pessoas que têm deficiência intelectual. E como eu tinha um pouco de experiência com a saúde mental, ficou mais fácil para eu me readaptar a essa nova forma de trabalho, que tinha um diferencial, mais um grande aprendizado na minha vida. Trabalhar com eles foi uma forma de aprender muito mais com eles. Eu tenho plena consciência que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Eu aprendo a cada dia que nem todos os seres humanos são iguais. Uns têm umas limitações mais que outros. Mas todos são capazes de fazer algo extraordinário. Só vai depender das oportunidades. Uma coisa muito importante que aprendi desde a saúde mental é saber ouvir. Muitas vezes, quando chego para fazer oficina, fazemos alongamento, relaxamento. Depois faço uma roda com eles e pergunto se alguém tem alguma coisa que deseja contar. E através dessas vivências, dessas experiências, já montamos muitas cenas a partir de improviso. Muitos relatam os preconceitos que sofrem no dia a dia. Outra coisa fundamental para trabalhar com eles é ter paciência e passar confiança. Isso é muito importante. E mostrar que eles são capazes de fazer. E não precisa ter pressa, mesmo que seja um trabalho de formiguinha. Cada um tem seu tempo e eu tenho que respeitar isso. Alguns têm dificuldade para falar, mas interagem bem no que é proposto para eles. Quando passo as marcações de cena, hora de entrar, tudo que tem de fazer em cena, eles guardam tudo na cabeça e fazem tudo certinho, como passei. Fazer teatro com ele é desconstruir tudo que a gente aprendeu na profissão de ator e começar a aprender tudo de novo. Foi uma desconstrução de mim mesma que tive que fazer.
e construir uma Flaviane melhor. Não só como atriz, mas como ser humano e perceber as necessidades do próximo em um todo. No começo, me surpreendia muito nas oficinas e com o tempo fui me adaptando. Sempre fazia os planos de aula com várias dinâmicas teatrais para o mês todo. E na hora não saía o que eu tinha preparado para aquela aula. Então eu readaptava na hora ali junto com eles. Fazia novas dinâmicas e isso era bom tanto para eles quanto para mim. Surgiam muitas ideias criativas, todos nós criávamos os nossos próprios métodos de trabalho e fazíamos isso junto. É muito prazeroso isso. E no final o resultado é muito interessante. Tem alguns dos frequentadores que só gostam de ficar nos bastidores, ajudando com o cenário, fazendo colagem, ajudando com os figurinos e também eu respeito o tempo deles nessa parte e saber que eles também têm o direito de escolher o que querem fazer na oficina. A felicidade dos meninos é contagiante e já chegam no centro de convivência perguntando: hoje tem ensaio, professora? E dia de apresentação, então, nem se fala, parece um acontecimento extraordinário. E para eles é extraordinário. Eles ficam muito felizes, os olhos deles brilham de felicidade, levanta a autoestima, os transforma. Teatro é isso. E novamente eu entro com Augusto Boal. No teatro do oprimido, o teatro tem que ser transformador, e é isso, o teatro transforma vidas. Eles se comportam como se fossem atores de verdade, e realmente são, dentro de suas limitações, mas são. Já montamos várias cenas, e com apresentações nas festas do Centro de Convivência, na Semana da Luta com Pessoas com Deficiência, nas escolas de Suzano, na prefeitura, nas praças e também no Cine Teatro Vilma, ali na prefeitura. As peças que já foram ensinadas com os meninos do Centro de Convivência são Chaves, cena do texto do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, Mágico de Oz, Quando o Preconceito Vem da Própria Família, que foi criada à base de improviso, A Bela e a Fera, Livrai-nos do Preconceito, também é peça criada em cima de improviso. As peças são curtas, mas passam a mensagem para quem assiste.